Quando eu tinha 25 anos, precisei me mudar para outro estado por causa do trabalho. Continuo trabalhando com a mesma empresa, mas consegui voltar para minha cidade natal e trabalhar no escritório local. Na época, eu precisava de um lugar para morar que não fosse muito caro. Fiz uma postagem em praticamente todos os sites de busca de companheiros de quarto, do Instagram, Craigslist, Twitter e até no Reddit do meu bairro. Um cara chamado Chad entrou em contato comigo pelo Instagram dizendo que tinha um quarto disponível na casa dele. Olhei as fotos dele para ver se parecia um cara normal, e parecia. Eu estava aberta à ideia de ter um colega de quarto masculino, desde que ele parecesse normal, apesar de meus pais serem completamente contra. Chad e eu fizemos uma videochamada na qual ele me mostrou a casa virtualmente. Pelo que ele me contou, ele possuía a casa completamente. Era uma casa modesta no centro da cidade, a apenas 15 minutos de carro do meu escritório. Chad também parecia bastante simpático, e eu não percebi nenhum sinal de mau pressentimento. O preço estava justo e as regras eram razoáveis. Ele disse que o quarto estava disponível para mudança imediata, o que era perfeito. Assim, a decisão foi tomada. Uma semana depois, eu já havia empacotado todas as minhas coisas e fui até lá. Encontrei Chad na frente da casa, onde ele me cumprimentou e me entregou uma chave. A primeira coisa que notei sobre ele foi que ele era realmente baixo. Ele me ajudou a levar algumas das malas maiores e mais pesadas para dentro. Mostrou-me meu quarto, que já estava mobiliado, dizendo que um amigo dele havia morado lá e recentemente se mudado. Eu troquei todos os travesseiros e lençóis da cama pelos meus próprios, é claro. O resto do dia foi gasto na adaptação. Chad parecia estar tentando me conhecer melhor e, presumivelmente, me fazer sentir em casa. Não percebi nenhuma atitude excessivamente amigável. No dia seguinte, um domingo, Chad ofereceu-se para me levar para conhecer a cidade. Eu não estava muito entusiasmada, mas aceitei para começar bem com ele. Ele nos levou para conhecer os centros de compras e os restaurantes. Depois, sugeriu que fossemos almoçar. Eu realmente não estava com fome, e ele estava sugerindo um almoço em um restaurante, quase como um encontro. Eu não queria que ele pensasse que eu estava interessada. Eu só precisava de um lugar para morar. Disse que não estava com fome, e ele imediatamente sugeriu que fossemos tomar uma bebida em algum lugar. Recusei educadamente, dizendo que não bebo durante a semana de trabalho. Ele estava sendo um pouco insistente, dizendo, vai, só algumas bebidas. Eu mantive minha polidez e disse que em outra ocasião. Ele desistiu e ficou muito quieto, como se estivesse chateado. Admito que me senti um pouco desconfortável, mas nada que eu não pudesse lidar. A semana foi a minha primeira semana de trabalho, então minha atenção estava concentrada principalmente na adaptação ao novo trabalho. Só alguns dias depois, quando cheguei em casa, fiz a lavanderia e percebi que o cesto de roupas parecia desorganizado, como se as roupas não estivessem onde eu as deixara. Quando comecei a carregar a máquina de lavar, notei que um par de minhas roupas íntimas estava faltando. Verifiquei meu quarto de cima a baixo umas 5 vezes e a peça estava desaparecida. Tive um pensamento perturbador, e se fosse o Chad? Não queria acreditar nisso ainda e, definitivamente, não iria confrontá-lo. Comecei a desejar ter uma fechadura na porta do quarto. Naquele fim de semana, comprei uma maçaneta com fechadura na loja de materiais de construção e, enquanto o Chad não estava em casa, substituí a maçaneta atual pela nova. Agora eu poderia sair de casa em paz. Decidi que contaria a Chad na próxima vez que o visse. No entanto, ele não voltou para casa naquela noite, provavelmente estava trabalhando. Seu horário parecia bastante aleatório. Naquela noite, acordei com batidas na porta do meu quarto. Era Chad, chamando meu nome e ele não parecia nada feliz. Olhei no relógio e eram 1h30 da manhã. Decidi fingir que estava dormindo, estava realmente com medo de abrir a porta.
Tinha a sensação de que tinha a ver com a maçaneta e eu estava certa. Na manhã seguinte, acordei com várias mensagens de Chad dizendo que precisaríamos conversar quando ele chegasse em casa depois do trabalho. Simplesmente respondi que era sobre a maçaneta e ele confirmou. Pedi desculpas e disse que estava planejando falar com ele. Ele respondeu que a maçaneta precisava ser retirada. Eu estava recebendo vibrações extremamente ruins e estranhas do tom dele. Minha próxima resposta foi mais pensada e basicamente disse que eu esperava que ele pudesse compreender e entender que sou uma mulher e que me sinto mais segura tendo privacidade no meu quarto. Ele respondeu de forma um pouco mais amigável, mas ainda assim disse que a maçaneta antiga precisava ser colocada de volta. Fiquei confusa e chateada, mas tive que respeitar suas regras. Eu a instalei sem avisá-lo, então senti que ele tinha o direito de estar um pouco irritado, mas como ele sabia que eu a tinha trocado? Não era como se eu tivesse deixado a maçaneta antiga à vista. A ideia de que ele tentou entrar no meu quarto naquela noite me assustou. Troquei a maçaneta de volta no dia seguinte. Foi quando as coisas realmente pioraram. Um dia, quando Chad não estava em casa, alguém bateu na porta. Era uma garota da minha idade que me perguntou se eu estava morando lá com Chad. Eu confirmei e ela me alertou para sair imediatamente, pois Chad tinha várias ordens de restrição contra ele de diferentes garotas e era conhecido por ser um stalker perigoso e creepy. Eu fiquei sem palavras. Perguntei como ela sabia que eu estava lá e ela disse que sabia que ele estava tentando alugar o quarto e que não era surpreendente ele ter optado por uma garota. Ela me viu mudando para lá e quis esperar até que ele não estivesse em casa para me alertar. Agradeci muito, estava verdadeiramente aterrorizada. Eu já havia pago Chad pelo mês inteiro e não sabia o que fazer. Ela disse que me ajudaria da forma que pudesse. Peguei o número dela e ela foi embora. Comecei a empacotar minhas coisas e a procurar outros lugares para me mudar. Encontrei algo do outro lado da cidade, um apartamento estúdio para sublocação por um pouco mais de dinheiro. Entrei em contato com a pessoa que publicou o anúncio e ela me disse que eu poderia me mudar o quanto antes. Perfeito, agora eu só precisava avisar Chad e recuperar meu dinheiro. Comecei a embalar algumas das minhas coisas no carro e enviei uma mensagem a ele dizendo que teria que me mudar no dia seguinte, pois algo com minha família surgiu e eu precisava ir para casa. Ele não respondeu. Quando ele voltou para casa cerca de 1 hora depois, perguntou sobre a minha mensagem. Inventei a melhor desculpa possível e ele disse que me devolveria o dinheiro no dia seguinte, depois de ir ao banco. Fiquei muito aliviada. Cerca de 1 hora depois, ele bateu na minha porta e perguntou se, por acaso, alguma garota tinha dito algo para mim. Simplesmente disse não, o que você quer dizer, e ele respondeu para esquecer. Disse que parecia que eu estava fugindo por outro motivo. Insisti que era puramente por causa dos problemas familiares. Ele parecia aceitar e foi embora. Infelizmente, a história não terminou aí. Naquela noite, acordei e gritei no topo dos meus pulmões quando vi uma figura negra sentada na beirada da cama. Era a Chad. Ele se virou, colocou a mão na minha boca e fez SHHH. Eu disse, por favor, não me machuque, e ele respondeu, por que eu te machucaria? Eu sabia que alguém disse algo para você, não acredite no que essas garotas dizem. Eu disse que estava assustada e essa parte ainda é tão insana para mim quanto era naquele momento. Ele começou a acariciar minha perna e disse, eu não quero te assustar. Logo após eu dizer que ele estava me assustando, levantei da cama e corri para a porta. Ele gritou para eu parar. Corri para fora com o telefone na mão e liguei para a polícia. Me escondi em um arbusto até que eles chegassem e expliquei toda a situação para eles. Eles fizeram Chad sair e contar a versão dele. Basicamente, eu disse que só queria pegar minhas coisas e sair, então a polícia ficou lá enquanto eu coletava o restante das minhas coisas e colocava tudo no meu carro. Também insisti que Chad me devolvesse o dinheiro enquanto a polícia estava lá, e ele o fez.
Na verdade, durante todo o tempo em que a polícia estava lá, Chad tentou agir como um cara normal. Eu percebi que um dos policiais me puxou para o lado e me contou que Chad já havia sido preso antes por outros incidentes com mulheres, mas Chad negou ter entrado no meu quarto ou me tocado, então tudo era apenas uma questão de palavras contra palavras. Eu saí de casa e fui direto para um hotel naquela noite. No dia seguinte, me mudei para o apartamento estúdio. Felizmente, a garota que publicou o anúncio conseguiu facilitar minha mudança rápida. Nunca mais e nunca vou morar com outro homem que não seja meu namorado ou marido, ou qualquer pessoa que eu não conheça, por sinal. Quando as coisas começaram a desandar com meus pais, eu precisei me mudar. Eu estava com a situação financeira complicada e só podia ficar nos sofás dos meus amigos por um tempo. Procurei em todos os aplicativos e sites de busca de colegas de quarto e apartamentos e encontrei algo que me chamou a atenção. No aplicativo, um homem chamado Owen havia listado um quarto para alugar em sua casa de um único andar com 3 quartos. O aluguel era de $1.300 por mês. Ele seria basicamente meu senhorio e colega de quarto, já que também moraria na casa. Owen fez questão de mencionar no anúncio que ele ficaria fora da casa na maior parte do tempo e que o inquilino teria a casa só para si. Ele colocou em letras maiúsculas algumas regras básicas, como não fazer festas, não realizar grandes encontros, não beber na sala de estar e não usar o porão. Pareciam regras bastante padrão. Fui ver a casa pessoalmente e conheci Owen. Assim que ele abriu a porta, percebi que ele era um pouco recluso. Seu comportamento era tranquilo e um pouco estranho. Ele me mostrou a casa, e eu percebi que ele estava nervoso, pois sua voz tremia e ele gaguejava. O quarto era de um bom tamanho e o layout da casa era bom, com uma área aberta que incluía a cozinha, sala de estar e sala de jantar em um único espaço. Por $1.300 por mês na minha área, era uma pechincha. Ele me explicou mais algumas regras pessoalmente e enfatizou novamente que eu não poderia ir ao sótão ou ao porão, pois ele os usava apenas para armazenamento. Soou justo. No momento, disse a ele que estava interessada, apertamos as mãos e eu deixei a casa. 2 dias depois, eu estava me mudando. Não elaboramos nenhum contrato, e eu pagaria a ele em dinheiro, mês a mês, no primeiro dia de cada mês. Me acomodei rapidamente. O quarto que eu estava alugando já estava mobiliado com uma cama e móveis básicos, então o que eu fiz foi apenas pendurar alguns itens decorativos e preencher a cômoda e o armário com minhas roupas. O quarto tinha uma fechadura, e ele me deu a chave para que eu pudesse trancá-lo quando ele não estivesse em casa, o que parecia um gesto simpático a princípio. Owen nunca me disse o que fazia para viver, apenas que geralmente não estaria em casa. Mas rapidamente percebi que isso não era verdade. Sempre que eu voltava do trabalho, o carro dele estava na entrada. Comecei a notar sons altos do lado de fora do meu quarto à noite, desde passos até portas abrindo e fechando constantemente. Uma noite, saí no meio da madrugada para ir ao banheiro e notei que a porta do porão estava aberta. Caminhei até o topo das escadas e olhei para baixo. Havia uma luz fraca vindo de um canto distante, fora de vista. Ouvi barulhos de batidas vindo de lá de baixo. Era cerca de 2 da manhã. O que ele poderia estar fazendo lá embaixo? Então, as batidas pararam e Owen apareceu no fundo das escadas, olhando para cima para mim. Era tão assustador que descrevê-lo em palavras não faz justiça. Ele parecia visivelmente irritado ao olhar para mim. Peço desculpas e disse que estava apenas indo ao banheiro. Ele respondeu quase com raiva, mandando-me fechar a porta do porão. Eu obedeci, extremamente incomodada. Fui ao banheiro e depois voltei para a cama. Fiquei acordada por um tempo, com a mente agitada, me perguntando o que ele estava fazendo. Cerca de uma semana depois, voltei para casa e percebi que a porta do meu quarto estava destrancada. Eu sempre a trancava antes de sair.
Olhei ao redor do meu quarto para ver se algo estava faltando e, embora nada parecesse ter sumido, percebi que algumas coisas haviam sido mexidas. Para começar, minhas roupas e a cômoda não estavam mais organizadas como antes, haviam sido remexidas. O armário também estava entreaberto. Comecei a perceber que ele tinha sua própria chave e provavelmente tinha entrado no meu quarto e mexido nas minhas coisas. Isso parecia uma clara invasão de privacidade e uma violação dos meus direitos como inquilina. Eu precisava descobrir como confrontá-lo sobre isso. Bati na porta do quarto dele, mas ele não respondeu. Seu carro estava na entrada novamente, então ele tinha que estar em casa. Estava ficando muito estranha toda essa situação. Desisti e voltei para o meu quarto depois de esquentar meu jantar. Enquanto estava relaxando e assistindo TV, ouvi a porta do quarto de Owen abrir. Aproveitei essa oportunidade para me levantar e confrontá-lo. Saí para a sala e o peguei com pressa, prestes a sair de casa. Perguntei se ele tinha entrado no meu quarto. Ele me olhou com uma expressão neutra e simplesmente disse não. Respondi delicadamente, sem ser hostil, dizendo que a porta estava destrancada e algumas das minhas coisas pareciam ter sido mexidas. Ele então alegou que eu tinha a única chave do meu quarto e disse que estava com pressa, precisava ir embora e saiu. Fiquei estupefata com tudo isso. Queria pedir conselho aos meus pais, mas naquela época eu os odiava e queria manter distância. Já estava de volta aos aplicativos e sites procurando outros anúncios. Eu sabia que não queria ficar ali. Então percebi que era a primeira vez que Owen não estava em casa enquanto eu estava. A curiosidade me dominou e eu precisava conferir o porão. Chequei as janelas primeiro para garantir que o carro dele não estava lá, e estava. Fui então abrir a porta do porão, mas não consegui encontrar nenhum interruptor de luz, então usei a lanterna do meu celular para me orientar. As escadas eram tão barulhentas que me senti como se estivesse em uma casa abandonada. Cheguei ao fundo e encontrei um tapete bege que estava se enrolando nas paredes, como se tivesse sido mal colocado no chão. Era um porão muito pequeno, pelo menos na sala principal. Havia apenas um sofá feio no meio da sala. Também havia um cheiro um pouco ruim lá embaixo, que só piorava à medida que eu me aproximava de uma porta no canto. Tentei abrir a porta, mas estava trancada, ou talvez devesse dizer, felizmente trancada, porque não tenho certeza se realmente queria saber o que havia lá. Admitindo o cheiro, parecia quase esgoto cru, mas pior. Fiz uma rápida varredura ao redor da sala principal do porão e não encontrei nada além de algumas caixas de papelão lacradas, que eu não ia abrir. Voltei para cima e fechei a porta. O resto daquela noite passei no meu quarto. Nunca o vi Owen voltar, ele deve ter chegado depois que eu adormeci. Acordei e o quarto ainda estava escuro. Meu alarme não estava tocando, algo mais tinha me acordado. Ouvi o chão ao lado da minha cama render e virei para ver Owen se inclinando sobre minha cama, olhando para mim. Gritei e ele me pediu para ficar em silêncio e então me perguntou se eu tinha ido ao porão. Gritei que não e perguntei como ele tinha entrado ali e eu trancar a porta. Ele então me perguntou se eu tinha certeza. Enfrentei-o e gritei se ele tinha entrado no meu quarto quando eu não estava em casa. Ele respondeu que não e então se virou e caminhou em direção à porta. Perguntei como ele tinha entrado ali e então vi que ele levantou a mão no escuro. Ele não estava segurando nada na hora. Não sabia o que isso significava. Ele me disse antes de sair do quarto que eu deveria encontrar outro lugar para viver e então fechou a porta. Comecei a fazer as malas imediatamente. Não ia ficar mais um minuto naquela casa. Bati na porta dele e gritei para que ele me devolvesse metade do dinheiro do aluguel, já que eu só estava ali há 2 semanas. Momentos depois, ele abriu a porta e apenas seu braço apareceu, segurando um pequeno monte de notas de $100. Ele conseguiu tornar até mesmo a entrega do dinheiro algo assustador. Peguei, eram apenas $400, mas estava perto o suficiente. Eu só queria sair dali.
Estava completamente empacotada e fora de lá em 1 hora. Passei a noite no meu carro e no dia seguinte voltei para a casa dos meus pais. Depois de explicar os eventos absurdos que acabei de passar, algo mudou e eles foram mais receptivos em me receber de volta. Ainda me mudei 1 mês depois, mas agora estamos bem. Se você está pensando em ter um colega de quarto aleatório de um site, apenas tome cuidado e use seu melhor julgamento depois de conhecê-los. Quando comecei meu primeiro trabalho de adulto após a faculdade, me mudei para uma casa menor com uma colega de quarto. Ela era uma garota com quem estudei no ensino médio, e estávamos na mesma série. No entanto, não éramos exatamente amigas, conhecíamos uma a outra, mas não tínhamos os mesmos grupos de amigos. Eu não sabia muito sobre ela, mas, de alguma forma, após a faculdade, acabamos morando na mesma cidade. Estávamos conectadas no Facebook ou algo assim, e, como ambas morávamos lá e não conhecíamos mais ninguém, decidimos tentar nos tornar amigas e viver juntas. Éramos ambas mulheres da mesma idade e achamos que isso funcionaria, mas eu estava errada. No início, ela parecia legal. Honestamente, não me lembro onde ela trabalhava, mas tinha horários bastante normais, assim como eu. Nossos quartos eram os únicos na casa e ficavam um ao lado do outro no corredor. Não éramos melhores amigas nem nada do tipo, mas nos dávamos bem no começo. No entanto, ela parecia ter um comportamento um pouco estranho. Lembro-me de notar que ela saía e voltava para casa em horários muito variados. Eu acordava com o som de sua saída ou chegada. Eu era uma pessoa que dormia leve, e esses horários variavam de meia-noite às 5 horas da manhã. Eu não fazia ideia de onde ela estava indo ou por quê, e isso acontecia pelo menos várias vezes por semana. Uma vez, perguntei por que ela estava saindo às 2 horas da manhã, e ela simplesmente negou e disse que eu devia ter ouvido o vizinho. Não contei a ela que sabia que era ela, pois percebi que ela não queria que eu soubesse. Para a maioria das vezes, não pensei muito nisso, mas uma noite, vários meses depois de ter me mudado, cheguei em casa tarde. Eu estava com outros amigos e voltei para casa quase à meia-noite. Quando cheguei à casa, todas as luzes estavam apagadas. Liguei algumas luzes e notei que a porta do quarto da minha colega estava aberta e ela não parecia estar lá. Chamei seu nome, apenas me perguntando se ela estava em casa. Quando ela não respondeu, fui para o meu quarto, me troquei e me deitei. Estava cansada, mas, depois de fechar os olhos, tive dificuldade para adormecer. Eu fiquei lá por uns 20 minutos tentando descansar, mas parecia que não estava mais cansada. Então, de repente, ouvi um barulho dentro do meu quarto. Não tinha ideia do que era. Olhei para cima e vi a porta do meu armário se abrindo. Então, vi minha colega de quarto saindo. Estava muito escuro lá dentro, mas eu podia claramente ver que era ela. Isso era muito estranho, e eu não fazia ideia do que ela estava fazendo ali. Sentei-me e perguntei o que estava acontecendo. Assim que falei, ela olhou para mim e então começou a correr, saindo do meu quarto. Fiquei onde estava, completamente confusa. Cerca de 1 minuto depois, ouvi ela saindo da casa pela porta da frente. Naquele momento, decidi que precisava me mudar o mais rápido possível. Nos dias seguintes, comecei a arrumar minhas coisas. Não sei onde minha colega estava durante esse tempo, mas ela nunca estava lá quando eu estava. Ela só deve ter voltado quando eu estava no trabalho. Então, eu me mudei. Desde então, não falei com ela. Ela me bloqueou nas redes sociais e eu ainda não sei por que ela estava escondida no meu armário. Ela provavelmente não esperava que eu chegasse em casa quando cheguei, por isso a porta dela estava aberta e ela estava no meu quarto. Ela deve ter tido que se esconder no meu armário e esperar até achar que eu estava dormindo para tentar sair do quarto. Estou aliviada por não ter conseguido dormir e por ter notado ela.
Essa foi, de longe, a experiência de colega de quarto mais assustadora que eu já tive.